Você pode ser bom, mas se ninguém te vê, ninguém te compra. Quer saber mais sobre isso? Eu preciso que primeiro você clique aqui, faça a sua inscrição, clica nesse sininho e já compartilha com as pessoas que precisam saber dessa notícia. Sabe o que tem acontecido? As pessoas têm achado que basta elas serem boas, basta elas serem incríveis, construir um negócio maravilhoso. Sabe por que tem tanta gente ruim vendendo aquilo que não sabe? Porque você que é bom não está se manifestando, não está se expondo, não está se apresentando. Ah, Thiago, eu já ouvi muito isso de muitas pessoas e continua fazendo do mesmo jeito. Continua no mesmo lugar, continua tendo gente ruim vendendo aquilo que não sabe, simplesmente porque entendeu o jogo da influência. Entendeu o jogo da influência, entendeu o jogo de se tornar relevante, de se tornar alguém que ajuda outras pessoas, que transforma outras pessoas. Porque essa pessoa que você acha ruim, pode até ser ruim, mas o fato é que de alguma forma ela tem ajudado outras pessoas. De alguma forma ela não tem sido egoísta em pegar tudo aquilo que ela aprendeu, ou que ela aprendeu com você, quem sabe, ou que ela ouviu você dizer, e agora ela está colocando à disposição de outras pessoas. Sim, é fato que ela está cobrando por isso. É fato que ela hoje, ela vende isso e ela transforma as pessoas, mas ela também se transforma, porque é isso que acontece quando você educa, é isso que acontece quando você serve, é isso que acontece quando você ajuda. Quanto mais você ajuda os outros, mais você é ajudado, mais você cresce, mais você aprende. Sabe que isso é bíblico? É verdade, às vezes as pessoas não gostam que ficam usando muito a referência bíblica, mas é verdade. É quando eu me coloco à disposição do outro é que eu cresço, é que eu me torno grande, é servindo que eu fico maior, é servindo que eu sou maior. Então, o lance não é sobre você ser maior ou ser menor, o lance é sobre você sair de trás dessa mesa, de trás dessa cadeira e começar a transformar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento. Se você foi bom o suficiente para construir essa empresa, para construir esse negócio, para construir esse império que você tem aí, mas não tem sido bom suficientemente para ajudar outras pessoas a sair da situação de miséria, ajudar outras pessoas a deixar uma vida onde elas têm tentado e não têm conseguido, para que serve? Só para acumular riqueza? Só para ficar mais rico? Só para poder desfrutar sozinho, desfrutar mais? Sabe o que eu ouvi recentemente? Esse lance de ter muito dinheiro, de ter muita grana, é legal, mas é muito ruim se as pessoas que você ama, se as pessoas que você gosta, não podem desfrutar com você. Quando você entende que o jogo do digital, do posicionamento, da influência é para ajudar outras pessoas também a terem uma melhor vida, a terem uma condição melhor, você começa a ver isso de uma outra forma. Você começa a entender que não é sobre o quanto você é bom, não é quanto a sua empresa escala, não é quanto a sua empresa cresce, não é o quanto você manda ou quanto poder você tem, é sobre o potencial que você tem de ajudar outras pessoas a sair de uma situação difícil e passar para uma nova situação. É fato que existe também dentro desse jogo uma contrapartida que poucas pessoas esperam. Sabe qual é? A contrapartida da sua marca, da sua empresa valorizar ainda mais. Basta você olhar para as grandes empresas, da atualidade que tem os seus donos expostos, né? Vamos dizer aqui um que está na crista da onda, todo mundo fala sobre ele, tal do João Adib da CIMED. Vamos falar de Jeff Bezos? Vamos falar de Elon Musk? Por que não vamos falar de Flávio Augusto? Vamos falar de João Apolinário? Quantos homens de negócio com muito sucesso, que têm empresas com muito faturamento multimilionários, tem múltiplos e uma quantidade infinita de funcionários, hoje têm se posicionado? Tem estado aqui presente no digital. Mais recentemente, numa imersão de uma das nossas empresas, a Nave, nossa sócia trouxe uma referência que eu achei muito legal, o Cacau Show e a Ale Costa. O Cacau Show tem 4 milhões de seguidores, o Ale Costa 2 milhões e 200. Só que tem um detalhe, o Ale Costa tem 2 milhões e 200, mas ele tá há pouco mais de um ano na internet. O Cacau Show tá desde sempre. Sabe o que eu tô querendo dizer pra você? Que quando você, dono do negócio, quando você que é bom, quando você que lidera, quando você que ajuda, quando você que transforma a empresa, transforma negócios, fala, você cresce, a sua rede cresce, mais pessoas você ajuda, mais pessoas são atraídas até você. E é claro, quando tudo isso acontece, a sua marca também cresce, a sua empresa valoriza, o valor de mercado dela vai lá em cima. As pessoas entendem mais por que aquela empresa, por que a sua empresa existe. Sabe a história do propósito que a gente insiste em falar e que os gurus aqui do digital, da internet, eu me coloco também nesse papel de falar sobre isso, de propósito. Sabe por que as empresas e as pessoas têm buscado tanto falar de propósito? Porque sim, aquelas que de fato têm vivido um propósito,
Aquelas que de fato têm trabalhado por um propósito, têm exercido esse propósito no seu negócio e têm apresentado isso para o mercado, elas estão crescendo mais. Você vai ver que todas essas empresas grandes, esses grandes empresários, esses grandes influenciadores que têm crescido tanto como creators, como donos de negócio, como donos populares dos seus próprios negócios, têm crescido, você vai ver os caras têm uma firme convicção, ele tem um propósito claro e ele não abre mão desse propósito. Sabe o que é muito legal? A maioria deles defende uma coisa só, defende um negócio, defende uma causa, defende uma empresa. Alguns deles têm até o que nós chamamos aqui de tema único, né? Tem um grande sócio nosso que fala sobre tema único. Alguns deles até defendem um tema e é reconhecido por esse tema, como no nosso caso, né? Sou hoje criador do método relacional. Tudo que eu falo com você é com base na minha experiência de relacionamento estratégico, intencional. Só que tem um detalhe, o relacional como tema, o relacional como método, ele existe há pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, quem sabe, mas é o que eu sempre fiz. Foi assim que eu transformei negócios, foi assim que eu cresci enquanto empresário, foi assim que as minhas empresas cresceram, foi assim que eu liderei pessoas, foi assim que eu fiz grandes negócios, negócios multimilionários. Então, era natural que eu quisesse pegar tudo isso e colocar, ou pelo menos deveria ser natural, que eu quisesse pegar tudo isso e colocar à disposição do mercado, ensinar outras pessoas a fazer o que eu fiz, ensinar outras pessoas a sair de uma condição talvez de semi-analfabetismo, quem sabe de periferia, de viver uma vida sem muito luxo, muita regalia, muito desfrute, e depois de ter aprendido a colocar algo grande em prática, construir uma empresa grande, um negócio grande, um faturamento grande, é natural que as pessoas queiram apresentar isso para as outras. É natural que as pessoas queiram transbordar na vida de outras pessoas, ou pelo menos deveria ser. Não é natural que você seja tão bom e não queira apresentar ou ensinar outras pessoas a fazerem. E você pode me dizer, Thiago, mas eu faço aqui na minha empresa. Mais uma vez, quem sabe de forma egoísta, onde você só pensa no crescimento do seu negócio. Mas comece a pensar o quanto outras empresas podem ser melhores, quanto outros profissionais podem ser melhores, quanto mais famílias podem absorver e também participar desse crescimento que vem do seu ensinamento, do quanto você ensina, do quanto você ajuda, transbordar na vida do outro. Essa deve ser a mentalidade quando você vem para o digital. Ajudar outras pessoas, educar outras pessoas, ensinar outras pessoas, essa deve ser a mentalidade. E sabe o que a gente vai fazer nos dias 30 e 31 de agosto? Exatamente isso. Dia 30 e 31 de agosto nós temos a imersão Rei Fast Lucro. A gente quer transbordar na vida de empresários, ensinando eles a se relacionar melhor, a ser mais estratégico, mais intencional em fazer negócios, em escolher as pessoas para se relacionarem, mas também ensiná-los a gerir melhor as suas empresas, seus negócios, as finanças da empresa, saber avaliar uma DRE, construir uma DRE, saber avaliar, saber tratar o caixa da empresa, construir um fluxo de caixa saudável para que mais e mais pessoas continuem absorvendo e se beneficiando daquela empresa. Então, se você tem interesse em estar conosco nos dias 30 e 31 de agosto, eu espero você lá. Imersão Rei Fast Lucro em Goiânia. São só 70 pessoas, 70 convidados e você pode ser um desses. Eu te espero lá. Vambora, tamo junto.